Sejam todos muito bem-vindos a mais um webinar promovido pela Soft Expert. O evento de hoje abordará o tema de controle estatístico de processos nas indústrias, um passo a passo para detectar e prevenir problemas. A apresentação será realizada por Alexandro Barbosa, engenheiro mecânico e analista de produto e mercado na Soft Expert. Desejo a todos um ótimo webinar. Olá a todos, meu nome é Alexandro Barbosa e é um prazer estar aqui com vocês hoje. Como engenheiro mecânico, tenho sólida experiência no setor automotivo, especialmente no uso da ferramenta de controle estatístico de processos, o CEP. Atualmente trabalho como analista de mercado e produto e hoje estou aqui para esclarecer alguns detalhes sobre essa ferramenta e sua utilização no dia a dia. Gostaria antes de reforçar que este conteúdo é especialmente projetado para profissionais de todos os tipos de indústrias que desejam conhecer essa ferramenta ou aprimorar seus conhecimentos sobre o controle de seus processos. Com isso em mente, na indústria, onde a precisão e a consistência são itens críticos, a implementação eficaz do CEP pode significar a diferença entre produtos seguros e confiáveis e aqueles que apresentam falhas inesperadas. Mas qual a definição do CEP? Essa ferramenta é uma metodologia que permite monitorar e controlar um processo através de técnicas estatísticas para medir e analisar as variações do processo em tempo real. Além disso, o CEP não apenas nos ajuda a detectar problemas, mas também nos capacita a tomar medidas corretivas para garantir que nosso processo permaneça dentro dos limites pré-definidos. Com isso, é possível medir e monitorar a qualidade do produto, identificar saídas no processo que não estão dentro dos limites de qualidade definidos pela empresa. Portanto, são utilizados um conjunto de dados estatísticos e resultados amostrais, que identificam possíveis desvios e falhas de desempenho nos processos analisados. Bom, agora que já sabemos sua definição, surge outra dúvida. Por que exatamente é importante a aplicação dessa ferramenta? É certo que um processo de fabricação apresenta uma variabilidade associada, e é extremamente difícil conseguir 100% de igualdade em todos os produtos, até mesmo para aqueles automatizados, não é mesmo? Vamos para um exemplo prático, para facilitar nossa explicação. Nele, estaremos utilizando a produção de um disco de freio de uma indústria automotiva, como exemplo. Seu processo consiste resumidamente em fundição, usinagem, tratamento térmico, balanceamento e inspeção de qualidade. Se durante essa última etapa, o inspetor performar a medição dimensional de uma peça e depois avaliar uma segunda peça, haverá uma diferença entre elas, mesmo que muito pequena, mas haverá. Dentro dos padrões pré-estabelecidos pela organização, essa diferença pode ser aceitável, mas se a diferença entre as peças estiver fora da especificação, aí sim o processo poderá estar produzindo peças defeituosas. Reforçando assim a necessidade da verificação contínua das ferramentas através do controle estatístico de processo, que devem ser utilizadas ao longo do processo de fabricação, garantindo a padronização do processo, independentemente do turno ou equipamento. Com tudo isso em mente, agora precisamos compreender os diversos conceitos estatísticos contidos no CEP. Embora este controle apresente alguns recursos complexos, apenas um conhecimento básico é necessário para o entendimento dos seus principais métodos. Mas fiquem tranquilos, pois estarei aqui clarificando os principais conceitos com vocês. Vamos começar com o estudo da aleatoriedade, que refere-se à condição em que os valores individuais não podem ser previstos, resultando em processos que podem variar sem um padrão previsível. A amplitude é a diferença entre o maior e o menor valor de um conjunto de dados, fornecendo uma medida da variação total presente nas medições. A carta de controle são gráficos que trazem a variabilidade do processo em função do tempo, para avaliar atributos ou desempenho do método ou do instrumento de medição. O desvio padrão analisa a dispersão dos resultados das medições ou do processo, medindo o quanto seus dados se afastam da média. A repetibilidade refere-se ao grau de concordância entre indicações ou valores medidos, obtidos por medições repetidas no mesmo material ou em materiais similares, empregando o mesmo procedimento de medição, mesmo sistema de medição, mesmo modo de operação, mesmo local e no menor tempo possível. A média é o valor central de um conjunto de dados, calculado pelo somatório de todos os resultados e dividido pelo número total de resultados do conjunto. E, por fim, a variabilidade, que é o conjunto de diferenças nas variáveis presentes universalmente em qualquer atividade analítica, podendo ser classificada em comum ou especial. É importante destacar que existem muitos outros conceitos estatísticos relevantes, mas os mencionados aqui
há pouco são os mais comumente utilizados nos diversos setores da indústria. Após toda a conceitualização sobre o controle estatístico, podemos iniciar agora o processo de implementação do CEP, que estarei aqui separando em 4 passos de aplicação. No primeiro passo, serão definidas todas as etapas a serem tomadas para que este controle possa ser implementado. Inicialmente, é necessária a identificação dos processos-chave para a aplicação do controle na linha de produção. Para isso, determinamos os processos críticos que têm impacto na saída do produto ou do serviço, assim como as variáveis a serem controladas em cada etapa. Esses processos são normalmente aqueles que geram refúgio, retrabalho, tempo excessivo ou os processos que são muito críticos para o cliente. Com o esclarecimento dos processos-chave, é crucial decidir quais dados serão coletados, definindo também a amostragem e a frequência de monitoramento desse processo. Vamos exemplificar com uma situação prática. Imagine a especificação de qualidade de um produto que esteja relacionado a seu peso, como um comprimido de 500 mg. Nesse caso, o CEP pode ser aplicado no processo de compressão desse comprimido, que é uma etapa crítica para a garantia da qualidade do produto. Para isso, a frequência e a quantidade de amostras devem ser cuidadosamente escolhidas para avaliar se o processo se mantém estável por determinado tempo, como por exemplo 10 amostras a cada 15 minutos. No segundo passo da implementação do CEP, mergulhamos na coleta e representação dos dados do estudo. Aqui, é crucial escolher a ferramenta certa para a coleta dos resultados, que podem ser apresentados como dados variáveis, provenientes de medição de tempo, temperatura, distância, entre outros, ou dados de atributo destacados como aceitável ou não aceitável. A escolha certa das ferramentas e a compreensão dos dados são fundamentais para entender o desempenho do processo e identificar tendências e variações que podem afetar a qualidade do produto ou serviço. Para nosso estudo, vamos explorar o uso dos gráficos de controle, sendo esse um dos mais conhecidos e utilizados para controle estatístico de processo atualmente. Mas, qual a função das cartas de controle ou gráficos de controle? Essa ferramenta demonstra como o processo está sendo executado e como os recursos do processo são afetados por variações, mostrando exatamente os pontos fortes e fracos de cada processo, em um formato gráfico, ajudando a identificar as diferenças medidas ao longo do período de tempo em que o processo foi observado. Além disso, ele ajuda a identificar gargalos, tempos de espera e outras fontes de atraso no processo, e principalmente ajudam a distinguir as variações de causa comum, que está sempre presente, e as variações de causa especiais que estão fora de controle. Mas como devo aplicá-lo em um caso prático? Vamos demonstrar com outro exemplo utilizando a pinça de freio, já citada anteriormente, em conjunto com a nossa ferramenta de controle estatístico de processo, o SoftExpert CEP. Em sua fase final de inspeção, em intervalos específicos, o inspetor coleta amostras para avaliar o dimensional externo de uma das extremidades dessa peça, com um valor nominal de 76 mm. Com o auxílio do SoftExpert CEP, é possível cadastrar o produto, atribuir operadores e inspetores para coleta e análise, especificar o instrumento utilizado, o turno e o número de lote de produção. A partir dessas definições, a coleta das amostras se torna simples e interativa, com alerta automático em caso de medidas fora da tolerância. Além disso, os gráficos atualizados automaticamente, incluindo média, amplitude e desvio padrão, oferecem um acompanhamento detalhado do histórico da medição do produto, totalmente personalizável conforme a necessidade específica do usuário. Após a coleta e representação gráfica dos dados, entra em cena o terceiro passo, fase crucial para monitorar variações, identificar causas e impulsionar a melhoria contínua do processo. Mesmo que as variações permaneçam dentro dos limites, é essencial analisar se há alguma tendência emergente. Mas o que devemos considerar ao mergulhar na análise dos gráficos de controle? A primeira etapa é interpretar o gráfico de controle e identificar qualquer ponto fora do limite estabelecido. Para este caso, podemos fazer uso novamente do SoftExpert CEP. Esse componente fornece automaticamente gráficos de controle após a coleta dos dados, que após registrados devem normalmente permanecer dentro da faixa de controle, desde que apenas causas comuns estejam presentes. Pontos que se encontram fora dos limites de controle indicam a presença de causas especiais, que frequentemente apontam para disfunções ou mudanças significativas no processo. A seguir, temos a periodicidade, que pode ser vista a longo prazo e ocorre quando os pontos distribuídos no gráfico apresentam tendências alternadas para cima e para baixo da linha média. A sequência aparece quando 7 ou mais pontos consecutivos são detectados apenas de um lado abaixo ou acima da linha média. Por seguinte, temos a tendência, podendo ser detectada por pontos em uma direção, para cima ou para baixo. E por último, a aproximação do limite de controle, que significa que existem pelo menos 2 pontos consecutivos próximos à linha limite, embora pareça estar funcionando em conformidade. Agora que dominamos a análise dos gráficos de controle, vamos avançar para a análise da capacidade do processo.
Esta análise diz respeito à capacidade de um processo em atender consistentemente aos requisitos do cliente ou a padrões de especificação. Em essência, o estudo da capacidade do processo compara a faixa característica do processo, ou seja, como ele se comporta na prática, com a faixa específica do processo, delimitada pelos limites inferiores e superiores do gráfico. E como podemos analisar a capacidade do processo? Essa análise pode ser avaliada por meio de métodos específicos, como a aplicação do CP e CPK. O CP é uma medida da capacidade potencial do processo para produzir peças dentro dos limites de especificação, enquanto o CPK leva em consideração o posicionamento do processo em relação aos limites de especificação, levando em conta tanto a variabilidade quanto o posicionamento em relação ao alvo nominal. Na indústria, considera-se um processo capaz quando os valores de CP e CPK são iguais ou maiores que 1.33. Esse é o padrão buscado para garantir que o processo possa consistentemente atender às especificações e às necessidades do cliente. Para calcular os índices de CP e CPK, você pode fazer uso de softwares que entregam automaticamente a análise dos dados coletados, assim como a SoftExpert para a gestão de controle estatístico do processo. Com apenas um clique, você terá acesso a todas as informações do seu produto, como valores especificados, resultados das medições e muito mais. Nosso sistema traz resultados essenciais como CP e CPK, partes por milhão, leituras mínimas e massas e uma gama de outros dados cruciais, facilitando assim a análise e tomada de decisões e garantindo que seus produtos atendam aos mais altos padrões de qualidade. Para concluir, no último passo da implementação do CEP, caso seja identificada alguma causa específica de variação, é crucial tomar ações imediatas para determinar sua origem e implementar medidas corretivas para restaurar o processo a um estado de controle estatístico. Além de apenas identificar o erro, é fundamental implementar medidas para evitar sua repetição no futuro. Por exemplo, ao realizar o controle estatístico de processo durante a fabricação, podem surgir problemas e variações que afetam a qualidade final do produto. E como lidar com essa conformidade? Nesse cenário, ferramentas de gerenciamento de qualidade como o diagrama de Ishikawa e os 5 porquês podem ser utilizados para identificar a causa raiz desses desvios. Depois de compreendermos a definição e o conceito do CEP, juntamente com todos os passos de implementação, podemos concluir que essa ferramenta proporciona diversos benefícios para as indústrias quando utilizada. Com o uso desse controle, você poderá monitorar os processos em andamento, identificando estabilidades e otimizando o tempo, validar se o processo está sob controle, reduzindo falhas, perdas e retrabalho, determinar ações de melhorias visando a eliminação das causas raízes das variações e condições fora do padrão, e avaliar os padrões de variação que ocorrem no processo, seja por causas especiais ou causas comuns, estabelecendo um nível consistente de qualidade. Agradeço a sua participação e interesse nesse webinar. Ficamos à disposição para responder quaisquer dúvidas que possam surgir e para oferecer suporte e continuar nossa jornada rumo à excelência operacional através do CEP. Até a próxima! Em nome da SoftExpert, agradeço a presença de todos que participaram deste evento. Se você ficou com dúvidas sobre este tema, entre em contato através do e-mail do apresentador. Visite nosso site e tenha acesso a outros webinars, e-books e white papers sobre este assunto. Conheça também as soluções da SoftExpert para a gestão integrada da conformidade, inovação e transformação digital. Obrigada pela atenção e até a próxima oportunidade!